Vamos escolher um lugar calmo, de preferência fechar os olhos e colocar um fone de ouvido para nos concentrarmos nessa oração poderosa. Respire fundo e escute com atenção essas palavras, para acalmar seu espírito e se conectar com Deus. Às vezes, chegamos a um ponto em que o coração já não sabe mais o que sentir. As palavras se perdem, a coragem enfraquece e tudo o que antes parecia certo se torna confuso. É como caminhar num corredor escuro, procurando uma saída, mas as paredes se fecham, a luz se distancia e o silêncio se torna pesado demais. Talvez você esteja assim agora, cansado, exausto de tentar resolver tudo sozinho. Tentou ser forte, tentou sorrir, tentou mostrar que estava tudo bem, mas por dentro algo grita, pedindo ajuda, e é exatamente nesse lugar onde a força humana se esgota que Deus sussurra: vem a mim, descansa em mim. Respire devagar, não tenha pressa. Você não precisa saber o que dizer na oração. Você não precisa ter palavras bonitas. Deus nunca exigiu isso de você. Ele não espera discursos, ele espera entrega. O que ele quer é o seu coração, mesmo que quebrado, mesmo que cansado, mesmo que em silêncio. Imagine que está diante do Pai, não de um juiz, não de alguém que exige perfeição, mas de um Pai que te conhece desde o ventre, que viu cada lágrima que você derramou sem que ninguém percebesse. Ele não te condena por estar cansado, ele te acolhe por ser filho. E assim, bem baixinho, quase sussurrando, comece a orar. Pai, eu estou aqui. Eu não sei mais o que fazer, não sei o que dizer. E às vezes não sei nem como sentir, mas eu estou aqui. Talvez eu não tenha forças, talvez minha fé esteja pequena, mas eu sei que o Senhor ainda está comigo. Mesmo quando tudo parece calar, o Senhor continua sendo Deus. Eu entrego a Ti esse cansaço que pesa nos meus ombros. Entrego os medos que eu escondi, as dores que ninguém vê. Eu entrego o amanhã, porque o hoje já está difícil demais para carregar. Cuida de mim, Pai. Segura minha mão quando eu fraquejar. Me ensina a descansar no Teu colo. Me ensina a confiar mesmo sem entender. Se for possível, acalma meu coração agora. Se for da Tua vontade, molda minhas lágrimas em esperança. Mas, acima de tudo, fica comigo. Não me deixa caminhar sozinho. E Deus escuta. Ele não rejeita corações quebrantados. Ele recolhe o que você não consegue expressar em palavras, porque o Espírito Santo intercede por você até com gemidos que não podem ser ditos. A paz talvez não venha como um vento forte, talvez venha como um sussurro, um consolo suave, quase imperceptível, que vai tocando a alma e dizendo: calma, eu estou aqui. Se está gostando dessa oração, deixe seu like. Se inscreva no canal para receber as notificações de mais orações como essa e comente: eu gostei, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Há momentos em que você ora, e o céu parece não responder. As palavras sobem, mas o coração sente que nada desce de volta. Você olha ao redor e todos parecem seguir suas vidas, mas dentro de você o tempo parou, como se estivesse preso entre o que foi e o que não sabe se será. É nesse ponto que muitos desistem. Acham que Deus está distante, que Ele se calou, que talvez não se importe. Mas o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes é cuidado. Às vezes Ele silencia porque está trabalhando em lugares que você ainda não consegue ver. Está te preparando para um tempo que seus olhos ainda não conseguem entender. Deus não é indiferente à tua dor. Ele vê, Ele sabe, Ele sente. Mas Ele também te ama demais para te dar respostas apressadas e caminhos incompletos. Às vezes, o silêncio é um convite. Fica aqui, descansa em mim, confia mesmo sem ouvir. E então, mais uma vez, com a alma cansada, você pode orar, não para ser perfeito, mas para ser sincero. Pai, às vezes eu sinto como se o Senhor estivesse em silêncio. Eu falo, mas não escuto resposta. Eu choro, mas não sinto alívio. E ainda assim, eu permaneço aqui. Porque mesmo que eu não ouça a tua voz, eu sei que o Senhor me ouve. Perdoa a minha ansiedade. Perdoa quando eu duvido, quando eu me esqueço de que o teu tempo é perfeito. Ensina-me a confiar, não no que eu vejo,
mas no que o Senhor prometeu. Abraça meu coração quando o medo gritar. Acalma minha alma quando eu não souber esperar. Eu sei que o Senhor está trabalhando, mesmo em silêncio. Me dá paciência para entender e fé para continuar. Que mesmo sem enxergar a saída, eu continue te buscando. Porque é melhor estar no teu silêncio do que longe da tua presença. E ali, mesmo sem barulho, algo começa a mudar dentro de você. Não é um milagre imediato. É um sussurro de esperança. Um alívio que desce devagar, como chuva fina em terra seca. O silêncio de Deus não é o fim. É o intervalo onde Ele rega a semente da sua fé. Existe um cansaço que não é físico. Ele não passa com sono nem com medicamentos. É um cansaço da alma. Um peso invisível no peito. Um aperto silencioso que ninguém vê, mas que você sente a cada respiração. Você acorda e já está cansado. Não de viver, mas de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de sorrir quando o coração está em pedaços. Cansado de dizer está tudo bem, quando na verdade, só Deus sabe o tamanho da tempestade aqui dentro. E talvez, por alguns instantes, você até já tenha pensado em desistir. Mas olha só, você não desistiu. Você ainda está aqui, ainda respira, ainda tenta. Isso é prova de que Deus ainda te sustenta, mesmo quando você não percebe. Há um versículo que sussurra esperança nesses momentos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus. Jesus não disse, venham quando estiverem fortes, felizes ou prontos. Ele disse, venham cansados, venham como estão. Venham com lágrimas, com fraquezas, com dúvidas, sem pressa, sem palavras bonitas, apenas verdade. Senhor, eu estou cansado, não só por fora, mas por dentro. Carrego pesos que ninguém vê, lutas que ninguém imagina. Às vezes eu mesmo não sei explicar o que sinto, só sei que dói. Eu coloco diante de ti tudo o que me pesa, os medos, as frustrações, as lembranças que machucam e até os sonhos que já não consigo sonhar. Toca em mim, Deus. Toca onde mais ninguém alcança. Me dá teu descanso. Não o descanso do sono, mas o descanso da alma. Acalma esse coração inquieto. Aquieta essa mente barulhenta. Me lembra que eu não preciso ser forte o tempo todo, porque o Senhor é a minha força. Carrega comigo o que eu não consigo mais carregar sozinho. E se eu me sentir fraco de novo amanhã, me ensina a voltar aqui, aos teus braços. E Deus, que não ignora um coração sincero, começa a restaurar aquilo que você achou que nunca mais voltaria a sentir. Paz. Não uma paz que vem das circunstâncias, mas uma paz que vem da presença. Porque descansar em Deus não é desistir, é confiar. Depois da dor, do silêncio e do cansaço, vem um momento em que algo dentro de você começa lentamente a respirar de novo. Não é porque tudo se resolveu. Não é porque a vida ficou mais fácil. É porque Deus começou a restaurar aquilo que o desespero tentou destruir, a esperança. De repente, o mesmo coração que chorava começa a sentir um leve alívio. O mesmo olhar que só via a escuridão começa a perceber um fio de luz. E você entende, talvez pela primeira vez em muito tempo, que mesmo nas ruínas, Deus constrói recomeços. A fé não é ausência de medo. A fé é continuar mesmo tremendo. É dar um passo mesmo sem ver o chão. É acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem um plano e Ele nunca perdeu o controle. Você não está onde está por acaso. Cada lágrima foi notada. Cada oração, mesmo aquela que morreu no pensamento, foi ouvida. E agora, Deus começa a transformar o porquê em para quê. O sofrimento não foi em vão. Ele está gerando raízes novas, mais fortes, mais profundas. Então ore uma última vez, não pedindo, mas agradecendo. Porque mesmo que o caminho ainda não esteja claro, você sabe que não está mais sozinho. Pai, obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu quis desistir. Obrigado por permanecer, mesmo quando eu me afastei. Hoje, não venho pedir respostas, venho apenas te agradecer. Porque no meio da dor o Senhor me ensinou a descansar. No meio do silêncio,
o Senhor me ensinou a confiar. E no meio do cansaço, o Senhor me ensinou que a tua graça é suficiente. Renova em mim o ânimo, a fé e o amor. Que a tua presença seja o meu abrigo e o teu amor, o meu descanso. E que, em cada novo amanhecer, eu lembre: o Senhor continua comigo. E assim, o coração volta a respirar. Não porque a tempestade acabou, mas porque agora há paz no meio dela. A presença de Deus se torna o abrigo, e o descanso se transforma em confiança. Você não é o mesmo que começou essa oração. Agora há esperança, onde antes havia dor. Agora há vida, onde antes havia apenas silêncio. E Deus sussurra, como quem sela uma promessa eterna. Não precisa mais tentar entender tudo, nem controlar o que foge das tuas mãos. Apenas confie. Eu estive ao seu lado o tempo todo, e ainda estou. E estarei até o fim, e além do fim. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ame. Até o próximo vídeo.